Certo pastor, em uma certa região do Brasil, um lugar muito quente, não chovia há muito tempo. E no seu sermão, ele falava sobre fé. Era uma situação complicada, porque o pastor ele estava dando uma ilustração sobre fé, falando sobre fé, um sermão muito abençoado. E naquela região do Brasil, a seca era constante e eles estavam precisando muito de água. O que aconteceu? Ele chamou todos os irmãos, toda a igreja, fez uma comitiva e levou até um monte. Nós vamos orar e vamos clamar a Deus e Deus vai derramar água naquele lugar. Assim como Elias clamou e Deus ouviu do alto céu e derramou água, Deus também vai, pela sua graça e infinita misericórdia, ouvir nossa oração e vai derramar água. Nós precisamos de chuva urgente. Então todos os irmãos se organizaram e foram em fileiras para um monte. Eles iriam orar. E ali no meio daquela multidão de irmãos, tinha uma menina. E aquela menina ela foi com o guarda-chuva já ao seu lado, armado. E as pessoas olhavam para aquela criança, né, e davam risada, porque fazia tempo que não chovia. E o pastor também ficou intrigado com aquela situação e perguntou para aquela menina: por que você está levando o guarda-chuva? A menina simplesmente, ela sorriu para o pastor: pastor, nós estamos subindo ao monte para invocar a Deus, para que Deus derrame chuva. Eu não sou boba para voltar molhada. Aquilo ali foi um tapa na cara do pastor, porque ele tinha pregado sobre fé. Toda aquela multidão também ouviram sobre fé. E a única que acreditou realmente que iria chover era aquela criancinha. Embora a intenção deles era buscar a Deus para que Deus viesse derramar chuva. Mas aquela menina, ela colocou em prática naquele exato momento. Ela pegou o seu guarda-chuva e foi com o seu guarda-chuva armado. Ora, queridos, fé nada mais é do que você colocar a atuação em prática. Não adianta falarmos, bravejarmos, gritarmos, se não colocarmos ela em prática. A fé, ela tem que agir com a ação. Quando nós agimos, a fé, ela está sendo provocada. E mais que rapidamente, o nosso Deus, ele derrama suas bênçãos conforme o desejo do nosso coração. Por isso o salmista disse, lá em Salmo 37, deleita-te no Senhor e ele se agradará do vosso coração. Agrada-te do Senhor, se derrame ao Senhor, enalteça, exalte o nome do Senhor. E uma das formas de exaltar, de engrandecer ao Senhor, é você acreditar, é você ter fé, colocar ela em prática. Tiago chega a dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando nós colocamos ela em ação, nós estamos em obras. Não adianta eu dizer que eu amo o peregrino na rua, ou a pessoa pedinte, ou uma outra pessoa qualquer, que vem até mim e pedir água, pedir alimento, eu não der água, eu não der alimento para essa pessoa. Eu não estou praticando a minha fé, eu não estou colocando ela em prática. Então, aquela menina, ela deu uma grande lição para aquele pastor e para aquela multidão. Dentro do texto sagrado, lá no Evangelho de Lucas, a palavra do Senhor diz, no mesmo capítulo, sobre 2 questionamentos. O anjo Gabriel aparece para Maria para anunciar a ela que ela teria um filho, ela nem era casada. Outra situação, o anjo Gabriel também apareceu a Zacarias. Veja que coisa tremenda. Os dois fizeram perguntas. Maria perguntou para o anjo Gabriel: como eu terei filhos se eu não sou casada e eu não conheço homem? Daí o anjo respondeu a ela: darás à luz um filho e será gerado pelo Espírito Santo. Não aconteceu nada com Maria. Agora já foi diferente com Zacarias. O mesmo anjo apareceu para Zacarias para anunciar que viria João Batista, que ele iria preparar caminho para Jesus, para o Filho de Deus, apregoando o reino. E chegou e disse para Zacarias. E Zacarias questionou o anjo também: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, minha esposa é de idade avançada. Naquele mesmo momento, o anjo respondeu a Zacarias e disse para Zacarias, porque ele estava duvidando, ele iria ficar mudo. A diferença das perguntas foi essa. Uma foi uma pergunta duvidosa e a outra foi uma pergunta curiosa. Eu faço uma pergunta para você. As dúvidas que você tem são uma pergunta: como Deus vai fazer a obra ou um milagre na sua vida? Ou você questiona Deus, que você não tem condições, você começa a se vitimizar
e dizer que não tem condições, que você não é nada, que você é pequeno, que você é velho e que você não tem condições de conseguir chegar aos seus objetivos, atingir o seu alvo? Existem duas perguntas aí. Uma pergunta é quando você está interessado em saber como Deus vai fazer a obra na tua vida. Como, Senhor, que o Senhor vai fazer? Você está curioso. Deus te entende, porque nós somos humanos, somos limitados. Agora, existe uma situação, outra situação. A pessoa duvidar do poder de Deus, como que Deus vai fazer essa obra na sua vida, sendo que você está colocando você. Ei, entenda uma coisa, para acontecer um milagre na tua vida não depende de você, depende de Deus, depende da tua fé. Você precisa de fé para que Deus possa fazer a obra na tua vida. E tem situações como essa, mesmo você não tendo fé, se Deus tem um propósito, Ele vai agir, Ele vai cumprir. Deus, Ele não depende da tua fé para fazer o grande milagre e cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Note que Zacarias, religioso, sacerdote, esperou um bom tempo para chegar naquele dia a apresentar-se diante de Deus. Era um homem santo, um homem justo, mas, porém, ele tinha dúvida no seu coração. E a palavra do Senhor nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você vê a diferença entre a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que você depende muitas vezes de alguma coisa que você tenha para poder ser conquistar. Você depende da tua sabedoria, do teu conhecimento, você depende da tua bagagem e você conta com certezas e incertezas. Será que vai dar certo? Se eu fizer isso, vai. Você tem os seus planejamentos, você tem o seu cronograma preparado. E aí você vai e você fala assim: seja que Deus quiser, vai dar certo. Daí dá certo. É uma fé natural. Todo ser humano tem essa fé natural. É um instinto. Você é sensível àquilo ali. É uma pessoa que é sensível. É o teu instinto. Você já nasce com fé. Todo ser humano tem uma fé. Fé é uma coisa. Uns têm fé em pedra, outros em ídolos. Tem fé. É uma fé natural. E Deus, pela misericórdia, Ele faz, porque Ele tem um propósito. Ele não depende da tua fé para cumprir a obra na tua vida. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele tem um propósito. Porque alguém orou, alguém intercedeu, e Deus está cumprindo aquela oração, cumprindo aquele clamor, para chegar no seu objetivo, no seu alvo. Agora, tem situações que Deus, como nessa situação de Maria, foi algo sobrenatural. Maria, Deus tinha um propósito também na vida dela, a descendência dela, o próprio Senhor Jesus Cristo iria nascer do seu ventre. Mas ela não questionou. E ali aconteceu algo sobrenatural para que ela pudesse glorificar, adorar o nome do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você, não seja como Zacarias, seja como Maria. Quer questionar? Questione como vai ser o milagre. Não questione se vitimizando, porque eu não sei, eu não posso, não tenho condições. Existem duas situações diferentes. Outra situação também, está lá em Mateus 14, 28 e João 20, 25. Mateus 14, 28 fala sobre Pedro, que Pedro, ele olha Jesus andando sobre as águas e disse: se é tu mesmo, mande-me que ande sobre as águas. Se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: então venha, Pedro. Jesus não condenou a Pedro porque ele teve dúvida se era Jesus, porque Jesus não era esperado ali naquele momento. Ninguém sabia que Jesus estaria ali. Jesus já esperava isso, que alguém iria duvidar. Será que é um fantasma? Será que é um ser humano? Eles estavam com medo. Então existe esse questionamento. Se é o Senhor, então mande-me que eu ande sobre as águas. Ele tinha fé suficiente para andar sobre as águas. Se fosse o Senhor. E como era o Senhor, aconteceu o milagre. Agora outra situação de Tomé, João 20, 25. Tomé disse assim, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os meus dedos onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Essa é a fé natural. A fé natural, ela tem que tocar. Ela crê, ela acredita, mas duvidando. Ela acredita sempre com o pezinho atrás. A fé natural, ela assim, ela oscila. Ela pode ter aquela fé viva, forte, mas quando chega na hora dela receber o milagre,
ela vacila. Porque a pessoa está agindo na sua fé natural, na sua fé humana. Eu digo uma coisa para você. Enquanto você estiver agindo na fé humana, na fé natural, você não vai conseguir. Agora, quando você começar a agir na fé sobrenatural, que somente o Espírito Santo pode dar essa fé. Somente o Espírito Santo pode te dar essa fé sobrenatural para que você possa acreditar, para que você possa colocar em prática. Somente Deus. Eu quero orar com você nesse momento. De repente você está numa situação que você precisa de uma fé sobrenatural, porque a tua fé natural até agora você não conseguiu. Você buscou, você clamou, jejuou, você se esforçou, leu a palavra, você acreditou numa unção, com óleo, por imposição de mão, mas não alcançou. Mas nesse momento, você vai clamar a Deus, para que Deus venha derramar a fé sobrenatural. Ora, a fé é dom de Deus. Ele dá para quem Ele quer e para quem clamar. E você está clamando nesse momento, juntamente comigo. Deus vai manifestar fé sobrenatural na tua vida e eu tenho certeza que você vai receber a vitória das mãos de Deus nesse momento. Estamos numa série Fé Natural e Fé Sobrenatural. Qual fé você está tendo? Qual fé você recebeu? Qual fé você está exercendo? Vamos orar a Deus? Eu creio no grande milagre que já está acontecendo na tua vida. Amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós clamamos a Ti por pôr uma fé sobrenatural na vida da minha irmã, do meu irmão. Que o Senhor venha levantar essa pessoa do leito, que essa pessoa venha começar a se gesticular, a se movimentar, onde que estava travado, onde que estava paralisado. Que essa pessoa venha começar a crer, a andar num outro nível. Que essa pessoa venha começar a andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Que possamos ser como Pedro e não como Tomé, que venhamos precisar tocar para crer, mas que venhamos andar sobre as águas. Que venhamos ser como Maria, questionar como vai ser o milagre, de que forma Deus vai fazer, mas não questionar como Zacarias, como eu receberei a bênção, sendo que eu não tenho condições, eu sou limitado, já sou velho, não tenho condições, já passou meu tempo. Existe esses questionamentos. E muitas vezes, por questionar a Deus, nos limitando, olhando para nós, porque depende de nós para acontecer o milagre, muitas vezes não recebemos, porque não depende de nós. Zacarias ficou mudo, que nós não venhamos perder a nossa voz, a nossa autoridade, nosso posicionamento, porque nós não estamos acreditando. Mas que venhamos ser como Maria, confiar, crer que o milagre vai acontecer em nome de Jesus, que a fé sobrenatural veio sobre Maria e ela então pôde ter e pôde gerar o próprio Filho de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por essa fé estar sendo derramada na vida do teu filho, da tua filha. Amém e amém. Você não curtiu nosso canal ainda? Então curta, deixa o seu like. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal. Isso vai fazer com que o nosso vídeo ele vá mais distante do que a gente possa imaginar. O seu like também. Se você quiser deixar o seu comentário, diga um oi, diga uma paz. Vou ficar muito grato. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.